Tenho 73 anos e aprendi que a vida vai ficando mais leve na mesma medida em que a gente aprende a abrir mão das coisas. Não estou falando de resignação nem de pobreza. Estou falando de algo muito mais valioso do que isso: a clareza de saber o que realmente importa. E essa clareza, juro para você, não chegou barata. Ela veio depois de muita compra desnecessária, muito espaço perdido, muita energia gasta com coisas que nunca me deram nada de volta. Lembro de uma tarde, há uns 10 anos, quando minha filha Beatriz veio me visitar e ficou olhando para a cozinha com aquela expressão que mistura carinho com preocupação. Ela abriu uma gaveta, só uma, e saiu de lá um cortador de abacate, um rolo para alho, um fatiador de morango e uma coisa que eu nem sabia mais para que servia. Ela me olhou e disse: "Mãe, você usa alguma desses?" E eu ri, porque a resposta era não. Nunca usei. Comprei achando que ia facilitar a vida, mas o que fiz foi encher uma gaveta de culpa silenciosa, porque toda vez que eu abria aquilo, eu lembrava que tinha jogado dinheiro fora. A questão não é o cortador de abacate em si. A questão é o padrão. A gente compra uma faca boa e depois compra um gadget específico para cada fruta da fruteira, como se precisasse de uma ferramenta diferente para cada decisão da vida. Mas uma faca que presta corta tudo, e uma vida bem vivida também não precisa de um acessório para cada situação. Precisa de fundamentos sólidos. O problema é que a gente demora para entender isso, e enquanto não entende, vai enchendo as gavetas. E não é só a cozinha. Meu marido Nelson, que Deus o tenha, era um homem que adorava só garantir. Guardamos 2 liquidificadores porque, e se um quebrar? Tínhamos 3 torradeiras, porque a segunda foi um presente e a terceira estava numa liquidação imperdível. Quando ele se foi e eu fui reorganizar a casa, encontrei uma batedeira que nunca tinha saído da caixa. Uma batedeira dentro da caixa, com plástico e tudo. Doei para a filha da minha vizinha Conceição, que estava montando a primeira casa dela, e ela ficou tão feliz que chorou. Aquilo me ensinou algo que não esqueço. O que sobra para mim pode ser exatamente o que falta para alguém. Mas voltando aos eletrônicos. Hoje em dia, a tecnologia virou uma corrida que eu decidi não disputar mais. Não porque não gosto de novidades, mas porque aprendi a perguntar antes de qualquer compra: isso vai servir para a minha vida ou vai complicar ela? Quando comprei uma televisão nova há alguns anos, o vendedor me convenceu a levar um modelo que fazia tudo. Precisava de 3 controles remotos e de uma senha que eu esquecia toda semana.
fiquei meses sem conseguir colocar legenda no filme porque não encontrava o botão certo. Minha neta Sofia, que tem 17 anos, ia lá em casa e resolvia em 2 segundos. Aquilo me ensinava todo mês que eu tinha comprado um produto que não era para mim, era para ela. Hoje tenho um aparelho simples, tela boa, 2 botões que eu conheço de cor. Assisto o que quero, na hora que quero, sem pedir ajuda para ninguém. E isso, essa independência pequena, vale mais do que qualquer recurso que eu nunca vou usar. Falando em acumular, tem uma coisa que me perseguiu por anos: livro. Amo livros. Cresci numa casa onde livro era coisa séria. Meu pai dizia que quem lê não precisa viajar para conhecer o mundo. E eu acreditei tanto nisso que fui colecionando durante décadas, estantes inteiras. Quando eu olhava, me sentia inteligente, cultivada, preparada. Mas quando meu filho Ricardo me ajudou a fazer uma limpeza, perguntou quantos eu tinha lido nos últimos 5 anos. Fiz as contas. Eram talvez 8, 10. O resto estava lá como enfeite, como promessa não cumprida. Doei quase tudo para a biblioteca do posto de saúde perto de casa. E sabe o que aconteceu? Comecei a ler mais, porque agora eu escolho com cuidado o que entra aqui. E quando um livro chega, eu o trato com respeito, leio de verdade. Às vezes, menos é o que nos ensina a valorizar o que fica. Tem uma coisa que aprendi com o tempo e que parece pequena, mas não é. A organização que vem de caixas e potes e divisórias de gaveta não é organização de verdade. É maquiagem de bagunça. Lembro que uma vez comprei um sistema inteiro de organizadores de plástico coloridos porque vi numa revista e achei lindo. Sabe o que aconteceu? Enchi os organizadores com as mesmas coisas que eu deveria ter jogado fora. Os cordões de extensão velhos que ainda podem servir. Os porta-retratos sem foto, as toalhinhas de lavabo com bordado de Natal que eu usava uma vez por ano, se tanto. O problema nunca foi a falta de organização, era o excesso de coisas que eu não precisava mais guardar. Quando a gente chega numa certa idade, o espaço em casa começa a falar mais alto. Uma sala com menos móveis não é uma sala vazia, é uma sala onde você respira, onde não tem objeto para tropeçar de madrugada quando vai ao banheiro, onde a limpeza é rápida e o dia começa mais leve. Aquela cadeira que ficou no canto da sala durante anos, que era da minha sogra e eu guardei por obrigação sentimental, eu finalmente doei. E no dia que ela saiu, me senti mais livre do que esperava. Às vezes, o peso não é físico, é emocional, e a gente carrega sem perceber. Falei de casa, mas não posso deixar de falar de roupa.
Quantas peças você tem no armário que não servem, mas ficam lá? Eu tinha uma calça que comprei no impulso de otimismo, 2 números menor, com a teoria de que ia emagrecer até o verão. Isso foi em 2011. Em 2023, a calça ainda estava lá, dobrinha, como uma acusação silenciosa toda vez que eu abri o armário. Um dia peguei ela, olhei fundo e pensei: a pessoa que eu sou hoje não cabe nessa calça, e tudo bem. A vida depois dos 60 não é sobre caber de volta no passado. É sobre se sentir bem agora, no corpo que você tem, nas roupas que te fazem sorrir quando você se vê no espelho. Doei a calça e mais um monte de coisa junto. Ficou no armário só o que eu uso, o que me serve, o que me faz bem. Parece bobagem, mas acordar de manhã e ver um armário organizado, onde tudo serve e tudo tem lugar, isso começa o dia de um jeito diferente. Agora tem um assunto que me dá uma vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Aquelas compras em quantidade de supermercado. Quando os meninos eram pequenos, comprar em atacado fazia sentido. Éramos 5 à mesa todo dia. Eu fazia comida para um batalhão e o estoque acabava antes do mês. Mas os filhos cresceram, saíram, se casaram. Ficamos eu e o Nelson. Depois fiquei só eu. E por muito tempo continuei comprando como se ainda fosse alimentar todo mundo. O arroz de 5 quilos que estraga antes de acabar. O azeite na garrafa gigante que fica rançoso. Os biscoitos em pacote duplo que ficam moles depois do 3º dia. A gente não muda os hábitos na mesma velocidade que a vida muda, mas quando muda, que alívio! Hoje faço compras menores, mais frequentes, mais conscientes. Compro o que vou usar, o que está fresco, o que me dá prazer comer. E jogo fora muito menos, porque compro com intenção. Isso poupa dinheiro e evita aquela culpa de abrir a geladeira e ver coisas estragadas que você esqueceu no fundo. Ah, e os produtos de limpeza. Você conhece alguém que tem embaixo da pia um cemitério de sprays? Eu era essa pessoa. Tinha produto para janela, para granito, para inox, para banheiro, para cozinha, para o chão, para o carpete que nem tenho mais. Cada um com um nome que parecia perfume francês e uma promessa de revolução na limpeza. Hoje uso 2 produtos. 2. E a casa fica tão limpa quanto antes, talvez mais, porque eu sei exatamente o que estou usando e para quê. Simplicidade não é descuido,
é sabedoria. O que eu quero mesmo que você leve hoje é o seguinte: depois de uma certa idade, a liberdade não está em ter mais, está em precisar menos. Não porque a vida encolheu, mas porque ela ficou mais honesta. Você sabe o que gosta, o que usa, o que te faz bem. E tudo que vai além disso começa a pesar, literalmente e por dentro. Minha vizinha Conceição, aquela que recebeu a batedeira que nunca usei, uma vez me disse que achava que eu era muito rigorosa com as minhas coisas, que ela não conseguia se livrar de nada porque tudo tinha memória. Eu entendo isso. Cada objeto guarda uma história. Mas tem uma diferença entre guardar o que tem significado real e guardar por medo de esquecer. A memória boa não mora na coisa, mora em você. Pode soltar o objeto e guardar a lembrança. Quando eu organizei a casa depois que o Nelson foi embora, eu poderia ter ficado paralisada em cada gaveta, cada canto, cada objeto que tinha a mão dele. E fiquei por um tempo. Mas um dia entendi que segurar tudo não me deixava mais perto dele. Me deixava presa num tempo que não voltava mais. Fui liberando, não tudo de uma vez, não com pressa. Fui no meu ritmo, respeitando o que eu sentia, mas com clareza de que o espaço físico e o espaço da alma estavam ligados. E sabe o que aconteceu quando o apartamento ficou mais simples? Parece que o ar voltou. Parece que eu voltei. Comecei a receber os netos com mais alegria, porque a casa estava confortável, não sufocante. Comecei a cozinhar com mais prazer, porque sabia onde estava cada coisa. Comecei a dormir melhor, porque o quarto estava só com o necessário, sem aquele peso visual de tudo empilhado. Não estou dizendo que você precisa se desfazer de tudo hoje. Não estou dizendo que a felicidade é uma casa vazia. Estou dizendo que vale a pena olhar em volta e perguntar honestamente: o que aqui está servindo para a vida que eu vivo hoje? Não a vida que eu tive, não a vida que eu planejei ter. A vida real, agora, com as pessoas que amo, os hábitos que tenho, as necessidades que são minhas de verdade. Porque envelhecer bem não é sobre abrir mão do prazer, é sobre trocar o acúmulo pelo essencial, trocar a agitação pela paz, trocar o talvez um dia pelo hoje, agora. Isso aqui me faz bem. E quando você faz isso, quando você começa a escolher com mais cuidado o que entra na sua casa e na sua vida, uma coisa curiosa acontece. Você começa a se sentir mais rico, não menos. Rico de espaço, rico de tempo, rico de paz. E essa riqueza, minha gente, nenhuma liquidação tira de você.